no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Nós vamos abrir no capítulo de número 12. João, capítulo 12. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 12. Nós vamos ler de forma alternada do verso 12 ao 19. Nós estamos começando essa semana, a semana denominada Santa, chamada de Semana Santa. A maioria das igrejas cristãs no mundo celebram hoje o Domingo de Ramos. E nós vamos meditar nesse texto da Palavra de Deus que nos remete, nos reporta a esse momento tão importante na vida do ministério de Jesus. E naquilo que Jesus estava trabalhando, preparando para a sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filho de Sião, eis que o teu rei vem, montado em um filho de jumento. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vejo que nada aproveitais, eis aí cai o mundo após ele. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de lermos a Tua palavra e, através dela, obtermos a compreensão na força do Teu Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para não só compreendê-la, mas aplicá-la. Seja o Senhor nos conduzindo nesse tempo em que Tu nos revela a Tua palavra. Possamos sair daqui, nessa manhã tão bonita de domingo, porque tudo que Tu fazes é belo, possamos sair daqui edificados e vivermos essa semana nessa santa expectativa de comemorarmos e celebrarmos a Páscoa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós oramos em nome de Jesus e pela mediação de Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Conforme dizíamos agora há pouco, esse domingo é o domingo de Ramos. É um domingo assim, não todas as igrejas evangélicas se lembram dessa data, mas essa é uma data muito importante porque ela antecede o martírio de Jesus, antecede a crucificação, o sacrifício eterno que ele iria fazer, e ele fez, mas aqui, dado o tempo, a cronologia da narrativa, ele ainda iria passar por esse momento de sacrifício. Então, a história da entrada triunfal que está aqui na narrativa do texto é um dos poucos incidentes na vida de Jesus que aparecem em todos os 4 relatos dos evangelhos. Não são todos os relatos que estão nos evangelhos que vão aparecer em todos eles. Os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinópticos, porque recebem da mesma fonte informações, então eles possuem uma mesma visão sobre a narrativa do texto. João já é diferente. Mas, dos poucos textos em que há uma convergência
na apresentação nos 4 evangelhos, esse é um deles. E quando combinamos essas 4 narrativas, as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, fica muito claro que a entrada triunfal de Jesus naquele dia, na cidade capital dos judeus, lá em Jerusalém, ela tem um profundo significado. Isso mostra para a gente que, ao celebrarmos o domingo, como estamos fazendo hoje, como domingo de Ramos, nós precisamos ter em mente que esse significado dessa entrada triunfal de Jesus precisa de alguma forma ser explorada e precisa ser aplicada no nosso coração. Precisamos trazer ao coração e à mente o vigor desse texto, porque o texto nos ensina, o texto nos fala que Jesus ele entra de um modo inusitado lá em Jerusalém. Essa entrada triunfal tem como narrativa Jesus entrando montado na traseira de um jumentinho, e que era um jumentinho emprestado. Os discípulos colocaram vestes, colocaram mantos sobre o lombo desse animalzinho para que Jesus pudesse montá-lo e para que as multidões pudessem sair depressa para recebê-lo. E as multidões, diz o texto, recebem Jesus colocando mantos no caminho e colocavam ramos de árvores também no caminho. É interessante que quando a gente olha para as Escrituras, olhamos lá para o texto de Zacarias 9:9, nos diz essa realidade do Velho Testamento através do profeta. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, exatamente o lugar onde Jesus estava passando. E olha o que é que o profeta diz: eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O texto, a narrativa do Antigo Testamento, vaticinada, profetizada a respeito de Jesus, já falava isso, apontando para o que estava acontecendo naquele momento. E é interessante porque as pessoas estão ali, saudando Jesus, dizendo bendito que vem em nome do Senhor, enquanto Jesus está caminhando célere naquele jumentinho, indo rumo não a um palácio, ele está indo rumo ao templo. Mas ele não é o rei tão aguardado dos judeus, e não são esses que dizem bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana. A palavra Hosana aqui é um araimismo que significa salva-nos agora, salva-nos já. O teu propósito então não é o propósito messiânico daquele que vai nos salvar como ungido de Deus, o rei de Israel, em cumprimento à profecia do profeta Zacarias. E o quadro que se desenha é esse, irmãos. Jesus cavalga aquela capital como um rei conquistador, e ele está sendo aclamado como o povo está aclamando como tal. E dentro de todos os costumes daquela época, Jesus não está subindo para um palácio, como dissemos. Jesus está indo para o templo. E na sequência da narrativa que nós não lemos, vocês vão ver que quando ele entra no templo, ele expulsa os vendilhões do templo. Ele vê que o objetivo principal do templo, onde o seu Pai, onde Deus deveria ser adorado, e para onde ele se encaminha, porque o reino dele é o reino de Deus, estava sendo completamente aviltado, estava sendo completamente descaracterizado do seu propósito. Ele toma de um azorrague e ele expulsa dali os vendilhões do templo. Mas o texto ainda na sequência, e você pode lê-lo mais à frente, vai dizer também que além dele recuperar a ordem do propósito dentro do templo, ele realiza curas. Ele manifesta o seu poder. O poder daquele que vem não imbuído de uma missão sociopolítico, econômica. Aquele que vem com um ideal, sim, de justiça, e a justiça que vem do trono de Deus, seu Pai. Ele recebe a adoração e louvor das pessoas que estão ali.
entre mentes, estão ali com seus corações alvoroçados, uma expectativa de que algo mude em toda aquela ordem opressora na vida dos judeus. Ele está ali recebendo essa adoração porque estavam tendo uma percepção equivocada sobre ele. Mas mesmo assim, independente disso, Jesus é digno de toda honra, louvor e adoração. Infelizmente, o louvor, segundo o texto aqui nos confere, o louvor que o povo derrama sobre Jesus, não é um louvor que alcança o objetivo máximo da adoração. Esse louvor não foi porque o reconheceram como aquele que veio salvá-los dos seus pecados. Mas o texto nos mostra que eles o saudaram devido a um desejo latente, que se mostra patente na forma como eles os exaltam de forma equivocada, porque eles tinham o desejo de que Jesus os livrasse da opressão do Império Romano. Havia um desejo libertador messiânico, alguém que iria conduzi-los, alguém que iria liderá-los para uma revolta contra Roma. É interessante que o povo que se dizia povo de Deus não teve nem a percepção do que disse o salmista certa vez, em sua salmodia, no Salmo 118, quando declara: salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Salmo 118, versos 25 e 26. O povo tinha conhecimento, irmãos, das Escrituras. Era um povo ensinado a guardar a lei, os profetas, tinha conhecimento dos salmos. Mas embora muitos que não crescem em Cristo como Salvador aqui, esperavam que talvez Jesus seria aquele que viria libertá-los de toda aquela opressão temporal. Estes são os que saudaram como rei, com gritos de Hosana, salva-nos agora. Eles queriam se libertar desse jugo, mas quando Jesus, me permitam colocar entre aspas, quando Jesus falhou em atender às expectativas deles, quando Jesus se recusou a conduzi-los, a guiá-los em grande revolta contra a ocupação romana em território que era o território deles. Mais à frente, eles se revoltam contra Jesus. Dentro de poucos dias, vocês sabem disso, aquelas aclamações de Hosana vão se transformar em gritos de crucifica-o, crucifica-o. Em outras palavras, matem-no, porque ele nos decepcionou. Porque ele não era aquilo tudo que cumpriu, que poderíamos dizer que cumpriria o que disse. O texto bíblico mostra para nós de forma muito clara, irmãos, que aqueles que saudaram Jesus como herói, em breve iriam abandoná-lo, iriam rejeitá-lo. Então, a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, preste atenção nisso agora que eu vou lhe dizer, é uma história de contrastes. E esses contrastes, eles possuem nitidamente, tacitamente, aplicações espirituais para a sua e para a minha vida nessa manhã. Por isso eu quero pensar com você sobre o tema atentos ao propósito da pessoa de Jesus. Atentos ao propósito da pessoa de Jesus. Veja o que diz o verso 12 e 13. Vamos revisitar os dois versículos que lemos há pouco. Esse 12 e 13 diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém,
tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. A população recebe Jesus com altaneira alegria. Imagina essa cena comigo. Jesus pegando aquela via triunfalis. Alguns dias depois seria a via crucis. Mas aquela via triunfalis. Jesus está entrando por ela. Jesus está marchando por ela. E eu fiz esse exercício de memória várias vezes, tentando pensar, imaginar os gritos, o alvoroço, aquelas pessoas aplaudindo, e aquelas pessoas lançando seus mantos, espalhando ramos de árvores por todo o chão. Interessante que quando você olha a palavra de Deus lá no livro de Reis, você vai ver que quando Jeú, ele é ungido rei sobre Israel, e o povo tinha essa percepção, porque esse era um costume. Eliseu chama lá o seu moço, aprendiz de profeta, a escola de profetas. Eliseu destaca um jovem e diz assim: vai até o acampamento onde estão os filhos de Israel e leva o azeite e unja a Jeú. E ele entra numa área onde só havia os capitães, só os maiorais da guarda de Israel. E diante dos olhos daqueles capitães, diante dos olhos de todo aquele oficialato, ele unge Jeú. Mas quando ele vai ungir Jeú, os capitães da guarda começam a colocar os seus mantos, depondo as suas capas, e colocam sobre o chão, para que Jeú pudesse passar e ser ungido rei. Era essa a visão que o povo tinha a respeito de Jesus, porque reconheciam naquele momento que ele era o Messias. A esperança messiânica está sendo cumprida. E eles depõem suas capas e colocam para que Jesus entre ali, para que Jesus passe por cima daquilo tudo. Eles estão dizendo: nós somos completamente obedientes a você. Tu és o nosso Messias. Mas, irmãos, a gente sabe onde essa história vai dar. E os mesmos que aclamaram Jesus, poucos dias depois mudam de ideia. Mas por que mudam de ideia? Aí vem a primeira lição que nós precisamos tirar aqui, do porquê precisamos estar atentos ao propósito da pessoa de Jesus. A primeira lição, e com aplicação prática para a nossa vida, é que Jesus não é uma oportunidade para a realização da minha vontade egoísta. Jesus não é uma oportunidade para que você e eu sejamos tentando usá-lo como um meio de facilitar os nossos propósitos pessoais. Porque muitas vezes nós também cometemos esse erro, e esse erro tem nome, esse pecado. E essa é uma lição que nós precisamos aprender com a multidão. Porque muitas vezes nós reproduzimos o caráter da multidão na nossa vida. Nós estamos esperando que Jesus haja na nossa vida de acordo com aquilo que nós esperamos que Ele haja, quando o nosso sentimento é um sentimento mesquinho, é um sentimento egoísta, quando nós estamos, por exemplo, tomados desse legalismo, desse sentimento de que nós merecemos alguma coisa por conta das nossas obras. E aí a gente espera reciprocidade em tratamentos relacionais, nós esperamos que aquele ou aquela, ou situações diversas estejam de acordo com a nossa perspectiva, ou com a nossa expectativa, quando na verdade nós é que precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo, e entender que muitas vezes as nossas exigências, as nossas expectativas, elas são confrontantes com aquilo que Ele anuncia na sua palavra.
Muitas vezes nós estamos confessando com os lábios que Jesus é o nosso Senhor, com uma confissão que foi extraída da boca desse povo, como disseram que Jesus é rei sobre todo Israel. Nós estamos dizendo que Ele é o adorado entre todos os adorados, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a vida da minha vida. Mas quando as coisas saem de um jeito que nós não esperávamos, nós ficamos contrariados. E nós precisamos entender que Jesus não é uma oportunidade para a realização da nossa vontade, que está completamente à margem daquilo que a sua palavra nos orienta. Por isso, eu e você precisamos estar atentos ao propósito da pessoa de Jesus. Jesus não é um mero portador dos nossos recados e das nossas querências, e também das nossas carências, não só querências. Ele é Senhor, Ele é o Kyrios de Deus, Ele governa a nossa vida, e como ninguém, Ele sabe como executar o seu propósito todos os dias em nosso favor, e nós não precisamos de forma alguma ensinar para Ele como Ele deve fazer. O problema é que muitas vezes nós estamos agindo assim, e a capa do nosso orgulho, a capa da nossa vaidade, a capa da nossa autossuficiência, ela cobre os nossos olhos, ela nos cega, ela turva a nossa visão de que nós precisamos abrir mão da nossa vontade egoísta, e mesmo que sejamos contrariados naquele momento, nós precisamos ser tomados por um senso de alegria, de gozo no Senhor, dizer: Senhor, obrigado, porque convém que tu cresças e eu diminua, que a minha vontade pessoal seja completamente deposta, que a graça de Jesus, que me faz enxergar a beleza que há naquilo que tu fazes, ainda que eu não entenda, ela é melhor. Jesus não é uma oportunidade para a realização da sua vontade. A pessoa de Jesus é santa, santa, santa. Nós precisamos temê-lo, adorá-lo. Como devemos adorá-lo? Não com a boca apenas, mas que da nossa boca saia: Hosana, salva-me, Senhor, tu és o Rei, tu és o Filho do Deus vivo. Isso seja a extração verdadeira de um coração compungido, apaixonado, submetido ao Eterno. Jesus não é uma oportunidade para a realização nem da sua nem da minha vontade egoísta. Estejamos atentos ao propósito da pessoa de Jesus, mas também precisamos estar atentos ao propósito da pessoa de Jesus, como nos diz aqui o verso 14 ao 16. Olhe comigo, o verso 14 ao 16 diz assim: E Jesus, sendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Aí vem o relato do que está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em uma jumenta. Diz o texto, tanto do salmista como o texto também do profeta. E aí seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Coisa interessante, imagina comigo essa cena. Os discípulos foram lá, pegaram, como Jesus havia orientado, o jumentinho, filho de jumenta, trouxeram para Jesus, fizeram tudo que Jesus havia ordenado. Mas quando eles viram Jesus entrando ali, montado no jumento, eles não estão entendendo. Mas não era para o nosso Senhor causar um impacto nessa multidão aí, montado num belo de um puro sangue, num belo de um alazão, aqueles cavalos imponentes de guerra que o Império Romano tinha, até que o Império Assírio tinha, o Império Babilônico tinha, etnias circunvizinhas a eles possuíam. E Jesus entra num jumentinho, bichinho, talvez desengonçadinho, segurando todo aquele peso de carga do mestre, e vai o jumentinho. Eu fico imaginando os discípulos pensando: que papo é esse, gente? O que é que está acontecendo aqui?
Só que a palavra de Deus nos mostra que tinha que ser exatamente daquele jeito, porque Jesus não usou nenhum elemento. Jesus não entrou com espada, Jesus não entrou com manto real, Jesus não entra com escudo, Jesus não entra num alazão. Por quê? Se cumpre o que estava escrito através do profeta para mostrar que aquele que vem em nome do Senhor, o verdadeiro Messias, ele vem humilde. Ele não precisa dos artefatos bélicos, daqueles que faziam oposição e opressão ao seu povo. A identificação de Jesus não está com essas coisas. Os discípulos não entenderam, assim como estamos aprendendo com a multidão, sobre a questão de nós abandonarmos a nossa vontade egoísta e não manipularmos a pessoa de Jesus. Nós precisamos aprender com os discípulos aqui também, porque eles nos ensinam que nós devemos estar sempre atentos à revelação das Escrituras a respeito de Jesus. Se eles tivessem compreendido, se eles estivessem atentos ao que o texto do profeta havia falado sobre Jesus, e você não pense que Jesus não andava lá com o texto do Antigo Testamento em mãos, porque ele ensinava os seus discípulos. Aliás, ele mostrava aos seus discípulos em toda a lei, nos profetas, que tudo aquilo testificava a respeito dele. E agora deu um branco, deu um lapso. E diz o texto aqui que seus discípulos a princípio não compreendem isto. E Jesus é glorificado nesse momento. Meus irmãos, se eu e você, se nós não lermos e buscarmos diariamente o Espírito Santo de Deus, com o coração curvado, submetido, humilhado, se não dissermos e clamarmos todos os dias, Senhor, abre o meu entendimento para ver a beleza da tua lei, como o salmista disse, abre os meus olhos, descortina os meus olhos, para ver a beleza da tua lei. A nossa vida vai ser uma vida assim, me desculpe a expressão, vai ser uma vida sem graça, vai ser uma vida no desespero, vai ser uma vida em que nós vamos oscilar. Em horas estamos bem no sentido de, aqui eu estou entendendo, e horas eu estou lá embaixo, porque na verdade, quando nós estamos submetidos à palavra de Deus, sejamos mais cultos, ou menos no sentido daquilo, que a própria educação nos apresenta, mas quando você é uma pessoa que ama o Senhor Jesus, se humilha diante do Senhor Jesus, o Espírito Santo é Ele quem te educa, é Ele quem fala com você. Eu e o reverendo Eli, que foi pastor aqui dessa igreja, é pastor emérito da igreja, nós tivemos o privilégio de conhecer um homem matuto em Santa Cruz, que assim como o reverendo Eli deu pública a profissão de fé dele na Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, eu também dei. Nós temos essa coincidência boa. E nós conhecemos um homem que não tinha estudo algum. Mas aquele homem, quando abria a boca para falar, irmãos, a gente estremecia. Quando aquele homem abria a boca para orar, parece que o céu rasgava. A beleza de Cristo se manifestava nele. Ele pedia ao filho dele, a pessoas da família, que lessem a Bíblia para ele. Ele não tinha leitura, ele não era um homem alfabetizado. Mas quando esse homem colocava a mão em alguém para falar de Jesus, as pessoas sentiam algo diferente e se convertiam. Porque esse homem estava atento à revelação da palavra de Deus. Você, nessa manhã, como está a sua vida diária de comunhão com Jesus? Você é mais um levado pela multidão, seja a multidão lá fora, seja a multidão aqui dentro, porque aqui são discípulos. Nós estamos aprendendo com a falta de percepção desses discípulos. Andaram com Jesus ao curso de 3 anos de ministério, a melhor escola bíblica dominical
e não era dominical porque era diária, a melhor escola bíblica, a escola da Bíblia estava ali encarnada. Jesus era a escola viva da palavra, ele é a palavra, ele é o logos de Deus, é o logói de Deus. Imagina isso comigo. Se isso nessa manhã não te trouxer uma santa perturbação, se isso não mexer contigo, o que vai mexer? Muitas vezes nós estamos tendo uma percepção errada. Jesus já falou com a gente pela palavra. Nós precisamos ler a Bíblia, porque tudo que ele trouxe como revelação para a nossa compreensão está nas Escrituras, irmãos. Está lá. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nelas vida eterna, porque elas testificam de mim, disse Jesus. O problema é que muitas vezes, por não lermos as Escrituras, nós estamos testificando de nós. Nós estamos sendo conduzidos pelo nosso próprio coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Tem gente que diz assim: consulta o teu coração, faz o que o teu coração está mandando. Ouça a voz do teu coração. Cuidado, hein? Que a palavra da minha boca, diz o salmista, e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor, como disse o salmista no Salmo 119, guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra Ele. E guardar aqui é estar atento à revelação das Escrituras. Em último lugar, a última lição, irmãos, nos diz o verso 17 ao 19, você pode olhar comigo, diz assim: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo atrás dele. Nós já aprendemos com a multidão, aprendemos agora há pouco com os discípulos, e agora nós vamos aprender com aquele grupo religioso dos fariseus, como estar atento e não desatento em relação à pessoa de Jesus. Irmãos, aí vem a terceira aplicação para nós nessa manhã. E sabe qual é ela? Diante da beleza da vida de Jesus, a beleza da vida de Jesus, irmãos, eu tenho aprendido isso na minha caminhada como cristão, não na minha caminhada como pastor, porque em primeiro lugar eu sou um cristão. Eu quero ser achado como um servo do Senhor, pecador sim, limitado, dependente, sim, mas eu tenho aprendido todos os dias, quando eu dobro meus joelhos, quando eu estou lendo as Escrituras, eu tenho aprendido que a vida de Jesus é o Evangelho. E nós precisamos, irmãos, diante da beleza do Evangelho, da beleza de Cristo, entender que a sua falsa religiosidade precisa ser abandonada. Precisa ser deixada de lado, ela tem que ficar para trás, não é isso que diz o texto? O texto diz que ao final os fariseus disseram entre si, e quando você vai ler os melhores comentários sobre esse texto, o que é que eles estão arrazoando entre si? São os fariseus, o grupo mais experiente, e os mais novos. É como se os mais experientes dissessem para os mais novos: olha, vede que nada aproveitais, né, do texto, olha só, estão nem aí para a gente. O que é que vocês estão ganhando com isso? O que é que nós ganhamos com isso? Nós ensinamos essa multidão sobre a nossa doutrina, firmada na lei, baseada nas cerimônias, e de repente vem esse aí, entra aqui, causa esse fuzuê, passa e todo mundo vai com ele. Nós ficamos para trás. E ainda diz aqui o texto que eles declaram: eis aí vai o mundo após ele. Que mundo é esse? Esse mundo é o público.
São aquelas pessoas que vão junto dele. Vão, é claro, levando no coração, nutrindo uma falsa expectativa, mas vão. Nós precisamos aprender, irmãos, que o que tem que ficar para trás é essa nossa falsa religiosidade, como aconteceu com os fariseus. Eles ficaram com cara de tacho, ficaram com cara de bobos. E eu e você precisamos aprender nessa manhã que nós precisamos também ficar assim. Porque quando a gente quer colocar os nossos sentimentos disfarçados de espiritualidade, de santidade, em nome do Evangelho, mas são sentimentos que não estão relacionados ao Evangelho, em ação, quando eu quero ser como um fariseu que julga o outro sem nenhuma compaixão, quando eu levo o outro a um estado de vida, porque eu sou melhor do que você, então você esteja aí, nessa sua posição, e eu não confronto o outro para amá-lo, para acolhê-lo, para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para perdoá-lo. Isso é uma falsa religiosidade. Eu estou vivendo ou reproduzindo o caráter de um fariseu, não o caráter messiânico do verdadeiro Messias, que veio para salvar, e se ele veio para salvar, como fruto, como resultado dessa salvação, há o perdão. Há uma graça que vem e nos abraça, há uma graça que vem e nos envolve e nos coloca juntos. Mas lembre-se você que essa via que Jesus está fazendo, a via triunfalis, a via triunfal, é uma vida de entrega. E Jesus sabia que ele estava se oferecendo voluntariamente para morrer em nosso lugar. Jesus está indo para a morte, imagina isso. O povo fazendo festa. Jesus é aclamado, mas Jesus sabe que ele está indo ao Calvário. Dali é a cruz. E se nós quisermos abandonar a nossa falsa religiosidade e vivermos uma verdadeira espiritualidade que transcenda isso no dia a dia, nós precisamos também morrer. Nós precisamos desejar morrer. Eu quero dizer para você nessa manhã em alto bom som, morra para você. Morra para você. Morra para você. Aquele que quiser seguir a Jesus, diz a sua palavra santa, inerrante, viva, poderosa, eu tenho que tomar minha cruz e segui-la. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu não sei você, mas todos os dias eu luto contra os meus próprios desejos carnais. Todos os dias. Todos os dias. Não pense que eu sou imune, que o pastor é imune a sensações, sentimentos, pensamentos que estão coadunados com a orquestração do mal e do inferno. Mas qual é o segredo que não pode ser segredado da nossa vitória, da nossa conquista sobre essas coisas? É quando nós entendemos que todos os dias precisamos crer que na nossa dependência, e essa dependência ela demanda humilhação, ou seja, todos os dias quando eu e você nos humilhamos diante do Senhor, todos os dias nós oramos ao Senhor dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso aprender a amar como o Senhor amou, sem segregar, sem escolher. Eu preciso aprender a perdoar como o Senhor perdoou. Eu preciso declarar a vitória do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que me liberta do meu pecado sobre a ação do mal na minha vida. Ah, meu irmão, minha irmã, esteja atento ao propósito da pessoa de Jesus.
Jamais faça da pessoa de Jesus uma oportunidade, não tire proveito para realizar a sua própria vontade egoísta. Esteja sempre ligado àquilo que a palavra de Deus te ensina. Todos os dias, separa um tempo de oração, separa um tempo de leitura bíblica. Pastor, eu não tenho tempo. Tem sim. Estou falando sério. Tem sim. Porque quando a gente quer uma coisa, e a gente quer muito aquela coisa, a gente dá um jeito. E você sabe que isso é verdade. Eu te exorto com muito amor nessa manhã a entender isso. Muitos crentes estão vivendo uma vida caótica, uma vida bagunçada espiritualmente falando, uma vida sem forças para vir à casa do Senhor, uma vida sem forças para trabalhar para o Senhor, uma vida sem forças para bater a porta na cara do inimigo, uma vida sem forças para dizer, não venha falar mal do meu irmão, uma vida sem forças que não permite que essa pessoa abra da sua boca para evangelizar. Porque não está ligado àquilo que a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, viva a beleza do Evangelho, viva a beleza de Jesus. E quando você viver a beleza de Jesus, todos os dias você avança. Diz Paulo no capítulo 3 da carta aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, do prêmio da soberana vocação, que está em Cristo Jesus. O crente não retrocede. E quando a gente caminha, a gente deixa essas coisas para trás. Os fariseus ficaram pau da vida, ficaram chateados demais. Olha lá vão eles, com Jesus. E nós ficamos para trás. Por que ficaram para trás? Porque subestimaram o valor da palavra de Deus. Se acharam muito bons no que faziam. Acharam melhor do que o próprio Filho de Deus. Eu e você não somos melhores do que Jesus. Tudo que Jesus ordena para você e para mim, nós precisamos cumprir, ainda que num dado momento isso nos contrarie. Nós precisamos viver a beleza do Evangelho e deixar essas coisas para trás. Nós precisamos nos abandonar nas mãos do Eterno. E aí eu termino deixando com vocês um texto lindo de Hebreus 10, de 19 a 25, quando diz assim, o autor da epístola, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, diz o texto. Olha o que ele diz agora, aproximemo-nos, não como fez a multidão, não da forma como naquele momento interpretaram os discípulos o que estava acontecendo, se Jesus os havia ensinado. Não colocando o vigor do nosso coração no nosso legalismo barato, na nossa autojustiça, como fizeram os fariseus. Mas ele diz assim, o autor da epístola, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem uma frase do reverendo Ronaldo Lidório, que recentemente foi remido de um câncer, não sei quantos acompanharam a remissão do câncer do reverendo Ronaldo, homem cheio do Espírito Santo, tenho aprendido tanto com ele, homem cheio da graça de Deus, eu digo que ele é o nosso Indiana Jones evangélico, o homem já passou por tanta aventura, com as aventuras santas, com Deus ali curando através da vida dele, ressuscitando gente que estava morta na África através da vida dele, o homem é presbiteriano, mas o homem é cheio do Espírito Santo. E ele disse recentemente uma frase que capturou meu coração, ele disse o seguinte, abro aspas, na eternidade você terá tudo o que Deus deseja que você tenha, e na eternidade você será tudo o que Deus quer que você seja, fecho aspas. O melhor de Deus está por vir. Enquanto esse dia não chega, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos adverte.
que nós devemos viver enxergando claramente todos os dias o verdadeiro propósito da pessoa de Jesus. Porque um dia, diz as Escrituras, que nós o veremos exatamente como Ele é. Mas enquanto esse dia não chega, meu irmão, minha irmã, cuide de abandonar e de colocar em prática as suas próprias vontades usando o nome do Senhor. Não faça isso. Cuide de entender o padrão das Escrituras sobre a pessoa de Jesus aplicada à sua vida, para que você não embarque nas vãs sutilezas do diabo através de doutrinas e ensinos estranhos. Inclusive que eu e você possamos até formular, se nós não estivermos conectados ao padrão das Escrituras. E em nome de Jesus, abandone, deixe de lado tudo aquilo que é prática na sua vida, que não promove a glória de Deus na igreja e fora dela. Vamos orar?